Ren e Stimpy foi uma das maiores séries animadas dos anos 90, destacada pelo seu humor totalmente grotesco para a época e uma animação muito expressiva. Foi um dos maiores sucessos da considerada Era de Ouro da Nickelodeon, e que provavelmente surgiu uma nostalgia em cima dessa série. Aí vai lá você, adulto, querendo resgatar um pouquinho da sua infância e resolve pesquisar sobre Ren e Stimpy. Só que aí você dá de cara com imagens desse tipo. Sim, você fica chocado com tudo aquilo. Mas essas imagens não são da série original de Ren e Stimpy, e sim de um revival na Viacom, que é dona da Nickelodeon e também era dona de Ren e Stimpy, resolveu resgatar numa tentativa ousada de fazer uma versão adulta da sua série. Sim, nesse vídeo iremos contar a história de Ren and Stimpy Adult Party Cartoon. O revival para adultos foi um dos maiores tiros que saiu pela culatra da história das animações. Então é isso, sente-se um pouco e vamos falar dessa série que foi um fracasso em todos os sentidos. Ok, lançando no dia 11 de agosto de 1991, The Ren and Stimpy Show, que é originalmente chamado, foi uma série animada criada por John Kowalski para Nickelodeon. A série acompanha as aventuras de Ren, um chihuahua emocionalmente instável e totalmente psicótico, e Stimpy, que é um gato mais bem-humorado, mas ao mesmo tempo burro pra cacete. Só que esse desenho ele já era meio considerado pesado para a época. Ela recebia muitas críticas por causa do seu visual totalmente escrachado e exagerado, e obviamente pelo seu humor totalmente ácido, de insinuação sexual, uma violência e basicamente um humor chocante. E isso era uma das características de John Kowalski, que é basicamente um doido de pedra! Que ele era basicamente considerado quase como um louco lá dentro da empresa, e acabou que o mesmo foi demitido em 1993, na qual já sido produzida as duas primeiras temporadas da série. A partir da terceira temporada, a Nickelodeon resolveu tomar as rédeas totalmente da série, que acabou que realmente, apesar de teve um controle maior, diminuiu as polêmicas na qual a série sofria, acabou que a qualidade deu uma leve diminuída, ou seja, basicamente acabou o tempero. Basicamente o tempero da série se encerrou ali. Então, em 1995, a série é completamente encerrada. Mas já nessa época das duas primeiras temporadas, a Nickelodeon, além de sofrer com essas polêmicas de humor, já sofreu com algumas bagunças no lado do estúdio do Kowalski, metas não batidas e atrasos de produção. Isso até virou uma piada no meio do estúdio. Ren and Stimpy Season Premiere. Nos anos 2000, a Viacom, que também é dona da Nickelodeon, acabou comprando uma televisão regional chamada The Nashville Network, que aí acabaram comprando toda a base e fizeram com que esse fosse um canal nacional. Aí eles trocaram o nome de Nashville Network para National Network. Só que, devido ao grande sucesso da Adult Swim do outro lado, do lado da Warner, eles não iam ficar quietos e eles precisavam de um canal de televisão focado exclusivamente para o público adulto. Então foi assim que a TNN se transformou na Spike TV, um canal de televisão totalmente focado para homens adultos verdadeiramente machos, e obviamente com aquele clima de testosterona anual. E todos os programas foram focados nos homens adultos. Programas de esporte, programas radicais, filmes de ação, comédia de humor negro, tudo que um homem verdadeiramente macho merece receber. Eu sei, parece uma ideia que soa meio cringe no dia de hoje, mas nos anos 2000 fazia muito sentido. E que realmente passou programas que fizeram muito sucesso, como o clássico Mil Formas de Morrer, o World Most Amazing Videos e também alguns reality shows, sendo o maior deles um dos reality shows mais históricos da história dos esportes, que foi o The Ultimate Fighter, qual Dana White e seus capangas deu aquela peneira para ver quem seria o novo lutador de uma organização que estava começando a colher os frutos, que era o UFC. Sim, o mesmo UFC que todos nós conhecemos. Só que a Viacom precisava de alguns desenhos para disputar frente a frente contra a Adult Swim.
Então, eles resolveram fazer aquela ligação pro Kowalski e resgatar Ren e Stimpy. Como o Ren e Stimpy já tinha um humor um pouquinho mais pesado, então, para fazer a conversão para uma série adulta, é muito fácil, é só mexer uns palitinhos ali e já era. Então, a partir dessa conversa, nasceu Ren and Stimpy Adult Power Cartoon. A ideia era bem básica. Pegar aqueles personagens clássicos, utilizar alguns roteiros antigos que não foram aprovados pela Nickelodeon, basicamente não podar nada. Fazer tudo no seco, sem censura, sem nada, filho. E não esqueça da pimenta no meio, ou seja, eles vão alcançar outro patamar com essa série. E vamos falar um pouquinho sobre a série. Vamos ver se ela vai fazer um grande sucesso e a série já foi cancelada antes de lançar. Imagina o porquê a série foi cancelada antes mesmo de lançar. Não é pelo roteiro absurdo, e sim atrasou de novo, mais caos na produção. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Novamente virou um caos. John Kay assume o controle pesado sobre tudo. Roteiro, storyboard, time das piadas, design. Ele reescrevia tudo, todas as cenas em cima da hora. Ele não tinha organização nenhuma. A Sprunk não tinha organização quase que nenhuma. Ele sempre quis aumentar o shock value. Todas as piadas tinham que ser no maior nível possível. Sempre mais grotesco, sempre mais sexual. Tudo muito mais absurdo do que era antes. E para piorar, alguns artistas que falaram da série como um dos piores empregos da carreira. Com uma comunicação totalmente quebrada, mudanças constantes nos episódios e prazos quase que impossíveis. Além de ter o atraso, ele pegou basicamente o que era o orçamento de uma temporada inteira e torrou tudo em 6 episódios. É sério. E por ele ter torrado praticamente toda a grana, a série se tornou impossível de ser renovada. E aí, senhoras e senhores, eu até esperava que a desorganização fosse a coisa mais absurda da série, mas a gente tem que falar da série em si, não é mesmo? E vou ser sincero, ele é muito ruim. Opa, tudo bem? Interrompendo o vídeo rapidinho aqui, só pra fazer aquele CTEzinho básico de cada dia. Se você estiver gostando do vídeo, curte o vídeo. E se você realmente tiver gostado, se inscreva no canal e ative o sininho. Ou se você também tiver no celular, hype o vídeo, faça com que o nosso canal seja impulsionado pelo algoritmo da plataforma. Mas, se você realmente gostou muito do vídeo, você poderá fazer uma doação via LivePix. Como o canal ainda não é monetizado, essa, por enquanto, é a nossa única forma de monetização no momento. Se você quiser nos ajudar com aquele troquinho de pão, ou até mesmo quiser fazer uma lavagem de dinheiro, o QR Code vai estar na tela. É isso, voltando para o vídeo. Ok, vamos falar sobre a pior parte da série, que é infelizmente a série em si. Nessa série, Ren e Stimpy é retratado como um casal homossexual. Já começamos bem. E, obviamente, isso vai ser muito explorado na série. O primeiro episódio, que é onde basicamente eles os dois são expulsos do seu apartamento por falta de pagamento. E em vez de procurar uma casa normal, eles decidem cavar um buraco na parede do prédio e viver ali como certos parasitas da estrutura, se alimentando de restos de sujeira. O episódio explora uma forma grotesca de sua degradação, com cenas longas de miséria física, obviamente a flatulência exagerada, porque obviamente o americano ama uma piada de peido, nunca vi um povo gostar tanto de uma piada de peido, e obviamente uma animação detalhada de toda a podridão que eles viviam. É basicamente uma expansão visual de ideias que tiveram antigo e obviamente aquele humor escatológico na qual Ren e Stimpy teve. Agora, falando sobre o segundo episódio, que é basicamente, vou ser sincero, o segundo episódio é o único episódio que presta do Ren Seeks Help. Ren procura ajuda, que é basicamente depois de uma briga que os dois tiveram, onde o Ren quase mata o Stimpy, com um nível de violência totalmente leve, né, graças a Deus, nosso querido Chihuahua vai procurar uma ajuda psicológica no Mr. Horse, que era o terapeuta da série original. Só que aí, depois de algumas sessões de hipnose, alguns flashbacks da infância de Ren, que revelou alguns traumas familiares, que obviamente estava lotado de e algumas cenas perturbadoras sádicas, porque a gente tem que lembrar que a do John Kowalski sem freio, ele simplesmente resolve atacar o seu terapeuta, e o seu terapeuta acaba sendo contratado como psicólogo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Trágico. Fire Dogs 2. Basicamente a sequência direta do episódio Fire Dogs.
que eles voltam como bombeiros, só que agora eles se instalam na casa do chefe para tentar ajudar após um incêndio. Uma curiosidade desse episódio: esse episódio tem participação especial de Ralph Bakshi, o criador da primeira animação adulta da história do cinema, que foi Fritz the Cat. E que ainda vou fazer vídeo sobre esse filme. Esse filme é bom pra caramba, vale muito a pena assisti-lo. E obviamente, juntando dois malucos dentro de uma mesma loucura, acabou que eles aproveitaram e fizeram piada pra lá sobre Hollywood, parecendo de voyeurismo na cara dura, botaram uns incêndios ali. Só bagunça. E agora vamos pra mim, o que é pra mim o episódio mais polêmico de toda a série, que é Naked Beach Frenzy, caramba, na qual junta Rem, Stimpy e o Power Toast Man. E basicamente o Rem e Stimpy vão numa praia lotada de mulher. Cara, e vou ser sincero, velho, eu acho que um dos maiores Red Pills da história retrataria as mulheres igual o Joe Crival se retratou naquele episódio. Todas as mulheres desse episódio são bonecas. São todas bonecas na qual não tem um pingo de senso crítico, na qual não tem um pingo de consciência. É como se fossem tratadas como bichos. Eu nunca pensei que eu ia militar nesse canal, mas vamos ser sinceros, esse episódio é misógino pra cacete, velho. Sexista e misógino, logo misogônido, logo a seguir. E obviamente esse episódio é basicamente piada de sexo, o episódio. E obviamente passeado para o cartoon envolvendo John Kowalski sem nenhuma amarra, temos nesse episódio cenas de nudez explícita. Beleza, não aparece algum órgão sexual? Não. Mas vamos dizer que as glândulas mamárias femininas estão de fora nesse episódio. Então meio que é um episódio totalmente. É o episódio mais explícito da série. É um episódio que não dá pra mostrar no YouTube, cairia facilmente. E esse episódio ele é tão absurdo que eles não tiveram coragem de botar ele na televisão. Eles lançaram esse episódio só no DVD da série completa. Os altruístas, que é basicamente o Rem e Stimpy, que se dizem altruístas, resolvem ajudar uma família pobre, que era sua mãe e seu bebê, com boas ações. Obviamente que a mãe vai ser retratada, que não é uma retardada, obviamente, e eles vão tentar construir totalmente a casa. E sim, é nesse episódio que surge o frame mais famoso da série, que é o Rem, vamos dizer assim, serrando a parte de trás do Stimpy. Esse episódio era pra ser uma crítica ao moralismo forçado, só que acaba que é basicamente um show de Rem traindo constantemente seus ideais por egoísmo. É basicamente a mostra do que o Rem é um bosta completo. O episódio mais longo da série, e basicamente ele foi produzido só pra DVD porque houve um atraso da produção. Parabéns, hein? Agora o último episódio, que é considerado o mais escatológico de todos, que é a gravidez de Stimpy, na qual é um episódio que passa toda uma suposta gravidez de Stimpy e mostra como os dois papais estavam se passando durante a gestação. Só que aí a gente descobriu que, na verdade, até que a barriga do Stimpy estava cheia. Só que ela não estava cheia, só que não era um bebê que estava ali dentro. Quer dizer, é um bebê. Só que tem uma outra coisa que sai de dentro das nossas barrigas que acabou saindo de dentro do Stimpy. Na verdade, o Stimpy não estava grávido, estava constipado. Então você já imagina que tipo de bebê saiu dali de dentro. E sim, é outro episódio que só foi lançado para DVD. É isso, foi todos os episódios lançados. Obviamente, com toda essa série sendo totalmente mal feita, obviamente a recepção foi brutal. Fãs do original reclamaram que aquilo era só uma carcaça de Ren e Stimpy, aquilo ali não parecia a série, e todo mundo falou mal, a recepção foi uma bosta, os fãs do original tudo reclamou, e obviamente com uma audiência baixíssima, crítica esmagadora e uma produção caótica, o Ren e Stimpy, junto com o bloco de animação da Spark TV, cai por terra. E acaba que o canal não só cancela a série, como cancela totalmente o bloco de animação. E tudo fica engavetado. E com o passar dos anos, a imagem de John Kowalski só piorou. E, tipo um abuso de poder e comportamento inapropriado. Isso fez muita gente visitar o cartoon como um espelho dos problemas que o próprio ator sofria, como ego inflado,
falta de limite, tá com uma visão totalmente distorcida do que significa liberdade criativa. Algo parecido com a visão que muitos têm de liberdade de expressão. E Adult Power Cartoon virou um caso de estudo como sem uma organização, sem um plano totalmente traçado e ter uma equipe minimamente organizada, um revival possa manchar tanto a carreira de um IP, tanto a carreira de um criador. Anos depois, em 2024, o Comedy Central resolveu renascer Ren and Stimpy novamente. Totalmente baseado no original de 1991. Que agora adicionou mais uns freios para não acabar virando o Adult Power Cartoon, e que não teve o envolvimento de John Kowalski porque tava enrolado com acusações levinhas. É aquelas acusações que a gente tá falando de assédio moral, de Evan Flood. Daqui pariu, que é essa? Pô, será que não tem ninguém normal nesse canal de televisão, não, gente? Mas aí, a série que lançou primeiramente na França no dia 1º de julho de 2024. E que aí, tudo bem, né? Uma semana depois, a série vazou inteira. Todos os episódios. Tudo vazou. Ou seja, não deu nem tempo da Paramount Plus lançar tudo. E graças a esse vazamento, obviamente, não deu certo, não deu audiência nenhuma. E a série foi cancelada em janeiro desse ano ainda. Caramba. Gente, pelo jeito, Ren and Stimpy vai passar por um longo tempo na geladeira. E eu acho que essa série realmente vai demorar muito tempo para recuperar sua imagem. E o jeito mesmo é os fãs se apagarem aquela imagem do passado de uma série que tentou ser ousada no seu humor. Eu sou o Felipe Lass e esse é o Essência Cartoon. Muito obrigado por assistir até aqui. Se cuide.